e este já é o último programa do ano. E para encerrar 2015, Celso Machado entrevista Augusto Cury no Papo Gerais. Sabe as palavras para uma boa reflexão de fim de ano. Confira. Olá, hoje nós vamos conversar com Augusto Cury, o escritor mais lido do nosso país. Bom, eu sou um caminhante que anda no traçado do tempo em busca do mais importante endereço, um endereço dentro de mim mesmo. O que eu escrevo é o que eu acredito e que eu procuro praticar ao longo da minha história existencial. Claro que muitas ferramentas que eu digo, por exemplo, eu tenho que gerenciar pensamentos perturbadores. Nós não podemos viver em função do futuro, daquilo que não aconteceu, ou seja, não fazer o velório antes do tempo. Nós não podemos ruminar perdas e frustrações de ser escravo do passado. Nós temos que, todos os dias, proteger a nossa emoção contra os estímulos estressantes. Temos de aprender a escrever os capítulos mais importantes da nossa história nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então eu acredito nisso, mas a praxis ela tem que ser com treinamento. Sem treinamento não se tem gestão da emoção. E sem gestão da emoção, ricos se tornam miseráveis. Escritores perdem a sua criatividade. Casais começam o seu relacionamento no céu do afeto e o terminam no inferno dos atritos. E brilhantes profissionais sabotam a sua criatividade, ousadia, proatividade, ou seja, eles se tornam seus próprios predadores. Portanto, tudo que eu escrevo são metas a ser alcançadas, não apenas por mim, mas também pelos meus leitores. Bom, o ideal seria o equilíbrio entre a emoção e a razão. Se a razão domina a emoção, nós vamos ter os sociopatas, as pessoas insensíveis, que não se colocam no lugar do outro, que não pensam antes de reagir, que gravitam na órbita dos seus traumas, que têm a necessidade neurótica de poder, a necessidade neurótica de controlar os outros e a necessidade neurótica de estar sempre certo. Agora, quando a emoção domina a razão, nós temos outras patologias, outras graves consequências. Entre elas, vamos ter a hipersensibilidade, ou seja, pequenos problemas terão um impacto muito grande. Nós não conseguiríamos ser protagonistas da nossa própria história. Quando alguém nos ofende, estraga o dia. Quando alguém nos critica, estraga a semana. Quando somos traídos, podemos infectar toda uma vida, toda uma existência. Portanto, essas metas são vitais para que possamos ser protagonistas da nossa própria existência. Na verdade, essa história da pau é pau, pedra é pedra, é uma tolice, uma estupidez intelectual. Todo ser humano é um ser humano em mutação, em maior ou menor grau. Mesmo uma pessoa radical, ela sofre pequenas mudanças. Uma pessoa egoísta e egocêntrica, ela também tem flutuações na sua personalidade. Só que com mais dificuldades, porque como o eu dela não pilota bem a aeronave mental, como ela gravita na órbita do núcleo traumático, que financia agressividade, impulsividade e egocentrismo, então elas têm mais dificuldade de elaborar experiências, de registrá-las e, consequentemente, mudar a paisagem da memória para gerar novas plataformas para mudar a paisagem das características de personalidade. Por exemplo, flexibilidade, amabilidade, generosidade e altruísmo. Mas o ser humano é, invariavelmente, um ser humano em mutação. Uma pessoa pode, sim, reciclar as características doentias, as crenças limitantes, suas fragilidades, seu humor depressivo, seu pessimismo e também a sua ansiedade. Porém, não há, literalmente, processos mágicos. Na mente humana, a chave de ouro é: o eu precisa ser autor da sua própria história. Ele precisa estar num treinamento socioemocional para deixar de ser vítima e se tornar diretor do seu próprio script.
A síndrome do circuito fechado da memória indica que nós fixamos num bairro do córtex cerebral e repetimos broncas, críticas, medos, atitudes, comportamentos, hábitos, e isso é extremamente encarcerante. É tão pernicioso que eu chamo essa síndrome da síndrome do apertador de parafuso. A vida toda tem um defeito a máquina, e a vida toda ele aperta o parafuso da mesma maneira, sem saber que ele pode reinventar a máquina, sem saber que ele pode abrir o leque da sua mente para estabelecer novos processos, para torná-la mais ágil. Portanto, pais vivem sequestrados na relação com seus filhos, não encantam. O filho é problemático, é difícil, é arredio, é agressivo, mas não há pessoas problemáticas, mas não há pessoas radicais. Toda mente é um cofre, não há mentes impenetráveis, há chaves erradas. Não há funcionários que não sejam capazes de abrir a sua mente para dar respostas inteligentes. Se tiver o treinamento correto, o líder, o mestre correto, ele vai extrair o ouro que está debaixo da rocha, ele vai produzir a obra de arte que está no mármore bruto, como Michelangelo. Todos nós temos que romper o cárcere da síndrome do circuito fechado da memória, para deixarmos de ser conformistas, engessados mentalmente, encarcerados no único lugar que deveríamos ser livres. E mais uma vez eu lhes digo, a gestão da emoção é vital para abrir o leque da nossa mente, para nos tornarmos autores da nossa própria história. E além disso, nós precisamos gerir a ansiedade. Grande parte das pessoas, elas são extremamente ansiosas, sofrem por antecipação, elas acordam cansados, têm dores de cabeça, dores musculares, baixo limiar para frustração, pequenos problemas têm um impacto muito grande, elas acordam no meio da madrugada como um zumbi e não conseguem dormir mais, déficit de memória, déficit de concentração e têm uma dificuldade enorme de conviver com pessoas lentas. Eu tive o privilégio também de descobrir a síndrome do pensamento acelerado, que tem essa sintomatologia. 2 a 3 sintomas já caracterizam a síndrome, mas é quase que inacreditável. Aonde eu dou conferência, aqui e em muitos outros países, como por exemplo na Romênia, Estados Unidos, Colômbia, tem que internar quase toda a plateia, porque as pessoas são vítimas da síndrome do pensamento acelerado e não apenas da síndrome do circuito fechado da memória. Elas vivem tão estressadas que não conseguem gerir a mais complexa de todas as empresas, a mente humana, a única que não pode falir. Porque se ela falir, tudo o resto desmorona. Mas, sinceramente, uma boa parte dos executivos já estão falidos na sua emoção, estão falidos na sua qualidade de vida, falidos nesse gerenciamento. Eles são ótimos para a empresa, mas são carrascos de si mesmos. Médicos são ótimos para os seus pacientes, mas são algozes da sua própria história. Magistrados, promotores, professores, profissionais encantadores, são ótimos para o sistema, mas se colocam na periferia da sua própria existência, no rodapé da sua própria história. Uma vida inspiradora é uma vida que é apaixonada pela humanidade, onde nós temos um caso de amor com a nossa espécie, onde nós não apenas pensamos como grupo social, como grupo político, como grupo empresarial, como grupo nacional, mas pensamos como humanidade. Por isso nós temos a Escola Mentes com TH, www.escolamentes.com.br, onde nós temos coach de gestão da emoção, MBA em gestão da emoção, onde nós ensinamos os nossos alunos a se inspirarem, a serem apaixonados pela vida, a serem apaixonados pela sua saúde emocional, a terem um caso de amor com a sua empresa, a dar o melhor de si para a sua espécie. Portanto, infelizmente, essa
vertente não faz parte das escolas do mundo todo, porque são cartesianas, lógico linear, bombardeando com milhões de dados a memória dos alunos, mas não os inspirando para que eles se tornem gestores da sua própria mente, autores da sua própria história, filtradores de estímulos estressantes, para que eles possam pensar com humanidade. Bom, é isso que me move. Eu tenho dezenas de milhões de leitores no Brasil e em muitos países, mas sem essa paixão pela humanidade, nada do que eu faço tem sentido. Serei estéril, o poder me infectaria, me tornaria indigno de ser um escritor ou de ser uma pessoa que fala para milhões de leitores. Portanto, uma pessoa só deve ser grande se faz pequena para tornar os pequenos grandes. E o exemplo mais solene disso foi o mestre dos mestres, que no último jantar, há 2000 anos, diante da plateia de alunos que ele treinava, que só lhe davam dores de cabeça, o mais forte o negaria, o mais culto o trairia e o resto o abandonaria. Mas aquele homem se curvou aos pés dos seus alunos e começou a lavá-los. Ele quis mostrar: se vocês querem ser grandes, vocês devem se fazer pequenos para tornar os pequenos grandes. Caso contrário, são indignos do poder, indignos de serem mentes brilhantes. Vocês causarão acidentes por onde andarem, por onde respirarem. Portanto, esse é um exemplo solene de uma pessoa que fez a diferença completamente no teatro social. Muito obrigado. Eu já era fã do escritor, agora fiquei fã da pessoa. Até a próxima. E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe as nossas matérias através do site uberlandiadeontensempre.com.br Ou envie suas sugestões para produção@uberlandiadeontensempre.com.br. E até o próximo programa. Se Deus quiser.